O que pega? Sara Brasil. Agora 3h36 e hoje nós estamos recebendo nos da Rádio Sara Brasil FM o superintendente do IGOF, Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis, Everson Mendes. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, um grande abraço, agradecer esse espaço, o convite. Para mim é um privilégio poder estar participando dessa programação, do qual eu sou ouvinte assíduo, assim, sempre que posso. Não só ouço, como recomendo. Parabéns pela qualidade da Rádio Sara Brasil, pela maneira como tem organizado a sua programação. Um grande prazer estar aqui. Para esta entrevista, está comigo o diretor administrativo da Rádio Sara Brasil FM de Florianópolis, Eduardo Brandel. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer também, Everson, estar com você aqui. Espero que o pessoal da nossa cidade possa estar conhecendo um pouco mais do seu trabalho, né, que é um irmão na fé, mais nada, e possa estar desenvolvendo aí, nesse tempo que nós estamos aí na entrevista, uma nova elucidação sobre o IGOF faz efetivamente pela cidade. Nossa entrevista está dividida em dois momentos. Vamos falar sobre a vida pessoal do Everson e também sobre a vida profissional. Mas antes vamos conhecer um pouquinho sobre quem é o Everson Mendes. Everson Mendes tem 35 anos, casado, natural de Criciúma. É formado em História pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Já atuou como gerente de segurança cidadã na Secretaria de Segurança Pública Catarinense e trabalhou na Câmara Municipal de Criciúma e da capital. No dia 4 de janeiro de 2013, posse como superintendente do Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis. Pois é, Everson, como é que foi esse convite para ser superintendente do IGOF? Foi muito especial, o doutor Eduardo aqui e também o Fernando. Foi um momento assim muito emblemático, porque o prefeito César Souza Júnior, assim que assumiu, pouco antes de assumir, ele estava montando o seu colegiado e ele entendeu que era o momento de formar um colegiado estritamente técnico na cidade. Rompendo com aquela velha política de que você indica porque é vereador, acaba se tornando secretário, a questão dos votos. Às vezes uma pessoa que não entende nada do assunto. Né? E o poder público sofre, as políticas públicas sofrem com isso, com a visão antiga de política que não cabe mais nessa nova gestão, um novo tipo de gestão. Então ele entendeu que deveria romper com isso. Parabenizar os vereadores da cidade que entenderam isso também, não houve nenhuma pressão muito grande, não houve nenhum desespero. Eles entenderam que é um momento novo, uma gestão nova, onde você busca pessoas técnicas que têm uma formação, que têm o objetivo de construir dentro de uma determinada área, juntando a sua biografia com toda a demanda que vai ser colocada à sua disposição. Recebi o convite ainda no mês de dezembro. Condicionei esse convite ao meu pastor, meu líder espiritual, que é o pastor Juvenil. Conversei com o pastor Juvenil, ele entendeu que era plenamente adequado e que representaria também não a uma religião, não a um centro apenas, mas todo o povo evangélico, na verdade. Sim. Então nós entendemos isso, eu dei o ok ao prefeito, desde que nós tivéssemos a condição de fazer um trabalho livre, um trabalho em que você pudesse construir políticas públicas de verdade, que você pudesse romper com uma visão política de ingerência entre várias pessoas que acabam tendo ingerência dentro da função pública, e ele nos deu toda a garantia. Fui convidado para assumir esse instituto que até então precisava de um AMP e nos deu todo o apoio, com todo o apoio também da estrutura religiosa. Conversei com outros pastores e bispos, que, enfim, foi um momento gratificante para a minha vida e também, acredito, para o Evangelho. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre a sua vida profissional. Antes, nós vamos falar sobre quem é, afinal de contas, o Everson Mendes. Amém. Quem é o Everson? Pois é uma pergunta, muitas vezes a gente gosta de analisar muitas pessoas, né, Eduardo? Mas para responder a si próprio fica difícil. Quando você tem essa autocrítica, mas é um exercício salutar que a gente tem que fazer diariamente. Eu vim de Criciúma, estou aqui há quase 10 anos na capital. Eu venho de uma formação humana, acadêmica, sou formado em História pela Universidade Federal. Me especializei também em áreas como Sociologia, estudando, lendo, não apenas com cursos, né?
E teologia, sou uma pessoa que estudo bastante teologia, embora não tenha o diploma de teólogo, mas também estudo, sempre me dediquei à ministração da palavra de Deus, sempre estive envolvido desde a minha infância, com 13 anos de idade, eu já comecei a ministrar em congressos infantis, então eu sempre fui envolvido com púlpito, com ministério, com o chamado da palavra de Deus, com o chamado ministerial, e acabei me envolvendo muito. Só que, paralelo a essa vida ministerial, eu acabei desenvolvendo uma vida secular, tá, de muito trabalho, indo na área pública, trabalhei em câmaras de vereadores, chefiei vários gabinetes, inclusive do então vereador Azael, trabalhamos juntos, e depois fui convidado no ano de 2003 para vir para Florianópolis organizar a primeira conferência de segurança pública, que foi um momento assim, emblemático para a cidade, em que essa conferência nacional teve repercussões estaduais e municipais. E o então secretário, na época, me convidou para organizar a conferência estadual, onde foi se discutir segurança pública junto com trabalhadores, com pública, essa visão de segurança, Fernando, que isso é muito bom, né? Que muito vai bom. Além da polícia, da prisão. E existe todo um histórico, né, que a gente observa, né, Eduardo? E isso é que eu também gosto muito mesmo. É de que, ao fazer um convite para o cargo numa secretaria, ou no caso do IGEOF, do Instituto, é que se tenha realmente um contexto, se tem um estudo. Isso. Porque o que não pode acontecer, às vezes a gente observa isso na política, principalmente aqui no Estado, é o cidadão ser colocado num lugar e ele não conhece nada da área. Simplesmente ele não conhece. Ele conhece de outras áreas, mas não conhece daquela área que está sendo empossado, né, Eduardo? Um tempo atrás, eu lembro que conversávamos até aqui na Rádio Sara Brasil sobre a questão da educação do Estado, que estava várias vezes nas mãos de pessoas completamente desqualificadas ou sem o menor conhecimento, informação do assunto, né? Então, eu acho que o Everson assumindo o IGEOF com essa bagagem, com Muito certeza bom. vai trazer um grande crescimento para isso na nossa cidade. E nós vamos saber daqui a pouco aí o que já está surgindo aí desde janeiro, né? Com a sua posse, né, Everson? Mas agora, falando um pouquinho ainda mais sobre a vida pessoal. Você é casado hoje, tem uma filhinha. Eu tenho, na verdade, um filho. É um filho. Sou casado, minha esposa é uma advogada na cidade, a doutora Letícia Machado Reis Tinoco. O meu filho é o Matheus, tem um filho de 1 ano e 8 meses, que foi um momento, talvez um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu acho que é o complemento. É o primeiro de muitos filhos? É o primeiro, não sei se de muitos, mas acredito que é o primeiro. Ela até que é outro filho, mas eu já me contento só com um mesmo. Foi uma gravidez assim muito conturbada. Graças a Deus nós tivemos uma grande experiência de vida. Minha esposa, ela foi bem afetada, deu pré-eclâmpsia, quase acabamos tendo dificuldades mesmo. Ele nasceu prematuro, nasceu com 1,6 kg e ficou 15 dias na UTI neonatal, embora, do ponto de vista clínico, tudo certo, só para que ganhasse peso. Mas é uma experiência que marca muito, né? Você está muito fragilizado quando você passa por uma situação dessa, meu primeiro filho, então você fica muito fragilizado emocionalmente, daqui a pouco você enfrenta isso, vai nascer prematuro, vai ter que ficar na UTI, a minha esposa correu um certo risco de vida, foi assim uma coisa que mexeu, mas a gente também confiou muito em Deus, e a gente acabou conquistando uma grande vitória, serviu para nos unir. Interessante essa sua fala, Everson, porque eu acho bem pertinente a te perguntar aqui, você acha que... Claro, você é evangélico, naturalmente, você preza pela família, como todos nós prezamos. Agora, você acha que é importante uma pessoa que vai assumir um cargo hoje ter uma família bem estabelecida, tudo bem em casa, família bem... Como é que você vê isso? Eu vejo a família como uma estrutura, ela é a estrutura da sociedade. Eu acho que o que a gente tem enfrentado de desgaste social, e quem trabalha com políticas públicas como nós estamos trabalhando, com pessoas marginalizadas, com pessoas sem oportunidades de vida, quando você vai cavar na origem do problema, você vai encontrar que a pessoa teve uma família que em algum momento da vida se perdeu, uma família que se envolveu. Então, quando você entende isso, você vê que a família ela é estruturada, ela é estrutura, ela é que mantém as pessoas em pé. Eu tenho como base disso um depoimento de um jogador de futebol. E como ele fez esse depoimento público, eu posso dizer nome que é totalmente público, que é um jogador que joga no Grêmio hoje, o nome dele é Elano.
Eu cito em algumas mensagens, ele jogava num outro time e ele era reserva nesse outro time. Já foi até de seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo. Daí ele veio para o Grêmio e no Grêmio ele começou a se tornar o grande jogador titular, a ponto de ser um jogador indispensável. E um dia um repórter perguntou para ele, como é que lá no Santos, em São Paulo, você estava jogado de lado, você não há muito tempo não jogava mais e aqui você se tornou esse grande jogador. E quando eu estava lá em São Paulo, eu me envolvi com uma atriz global e eu larguei a minha esposa e as minhas 2 filhas. E eu não conseguia entender o quanto ela era importante. Vivi uma vida desregrada, uma vida de muita boemia. Isso acaba afetando a vida profissional. E quando eu voltei para cá, eu reatei a minha vida. Olha só. Voltei para minha esposa e hoje a família daí eu comecei a jogar bem de novo. E ele disse assim, eu nunca percebi, a minha esposa nunca tinha entrado no campo, mas que ela era a grande engrenagem que fazia eu jogar muito bem. Por essa estrutura emocional que ela me dava, por esse rumo que eu tinha na vida com a minha família, com as minhas filhas. E quando eu perdi isso, parece que o mundo mudou. Então, não só para um cargo público, eu acho que para todos os ouvintes nossos, em qualquer momento da vida, independente de onde você está, a sua família vale mais do que tudo que você esteja vivendo. Não há poder, o poder é efêmero, o dinheiro é passageiro, tudo isso não tem valor frente a uma estrutura familiar. E no cargo público esse é o desafio. Acho que eu tenho uma família, no meu caso, é uma estrutura para mim, você tem uma firmeza de sentimento, você tem uma firmeza de emoções e você sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você está indo. Então isso é decisivo. Muito bem, estamos recebendo para um bate-papo hoje o superintendente do IGEOF, Instituto de Oportunidade de Florianópolis, Everson Mendes. Mas tem ouvinte, sabe o que é o IGEOF? Para que serve? Então nós vamos acompanhar uma síntese do que é o Instituto. O IGEOF, Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis, foi criado em dezembro de 2003 para promover oportunidades sustentáveis de renda na capital de Santa Catarina. É comandado por um conselho gestor composto por entidades representativas da sociedade e presidido pelo prefeito. O Instituto, sem fins lucrativos, segue a filosofia do trabalho em rede. A missão é unir forças para a inclusão, criando oportunidades sociais e econômicas. Pois é, Everson, até esse momento, já são aí desde janeiro até hoje, praticamente aí 5 meses, não é? Isso. O que você já tem feito, tem conseguido fazer à frente do IGEOF? Olha, o IGEOF para nós, assim, no primeiro momento, o IGEOF é desconhecido na cidade, foi durante muito tempo conhecido porque ele estava subutilizado. O IGEOF, ele comandava o caminhão do peixe apenas e era o grande organizador da Fena Ostra. Só que ele é muito mais amplo do que tudo isso. Ele é um instituto de geração de oportunidades para a cidade. Geração de trabalho, geração de renda, oportunidade em todas essas áreas, inclusive empresariais. Quando nós assumimos, o prefeito disse assim, olha, eu tinha recebido alguns conselhos para extinguir o IGEOF na reforma administrativa. Eu não vou porque eu queria que você fosse para lá e trabalhar toda a parte de capacitação da cidade e desse ao IGEOF realmente a sua cara. O que é? Eu quero que você faça do IGEOF um local, uma secretaria onde que você consiga gerar oportunidades para a cidade. Oportunidade para quem quer trabalhar, oportunidade para quem quer agregar valor ao seu trabalho. E quando nós fomos para lá, nós encontramos uma equipe muito boa, uma equipe técnica muito boa que o IGEOF contempla, e as pessoas que vieram também vieram para agregar, e nós conseguimos em mais de 100 dias, com certeza, ser um destaque dentro do colegiado, dentro do governo do prefeito César Souza Júnior, exatamente porque a gente ocupou o nosso espaço. Então a gente continua com o caminhão do peixe, sim, mas daí nós fomos agregando diversas áreas na cidade. Por exemplo, como a área de capacitação. Toda a área de capacitação ela é vinculada ao IGEOF. O que é capacitação? Todos os cursos de capacitação profissional. E programa hoje federal chamado Pronatec, que é um programa de acesso ao ensino técnico e ao emprego. Esse é um governo federal, tem muito recurso para esse programa, e esse programa, eu estou falando de uma linha do Pronatec, que é o Pronatec social, vinculado a uma secretaria. O ano passado ele ofereceu 2 mil vagas. Que vagas são essas? São vagas de cursos profissionalizantes dentro do sistema S, isso é, dentro do Senai, do Senat, do Senac, do IFSC,
cursos profissionalizantes, com uma boa carga horária e com uma grande possibilidade para o encaminhamento do mercado de trabalho. E de 2.000 vagas foram feitas 400 matrículas no ano passado. Então, por quê? Porque esse é o nosso desafio. As pessoas precisam entender que a informalidade ela pode se desenhar como uma opção, mas ela não é real, ela não pode ser real ao cidadão quando ele vive lá no sul da ilha, no norte da ilha, e trabalha dentro do sazonal do turismo, ele pinta a casa aqui, ele crói lá, mas ele dificilmente entra no mercado de trabalho formal, dificilmente ele se capacita, tem carteira assinada, acessa os benefícios que o governo oferece, que o MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nós pegamos essa área de cursos, Eduardo, e a gente começou a organizar essa parte e a mobilizar a cidade. Por isso que eu quero usar esse espaço também e agradecer vocês, parabenizar aí pela entrevista, pela organização do programa. Mas os nossos ouvintes precisam entender que nós temos opção. Se você está desempregado, se você de repente está num trabalho que você diz assim, não, mas eu tenho vontade de ser um mecânico, eu tenho um mecânico naval, eu tenho vontade de fazer um curso de recepcionista, telefonista, de eletricista, várias áreas que tem vaga. Porque o nosso problema aqui não é emprego. Esse é o desafio nosso. O nosso problema na cidade não é emprego. O nosso problema é capacitação. Inclusive, Fernando, estávamos conversando sobre esse em off, justamente sobre essa questão de que o ano passado eu fiquei sabendo, e a gente até anunciou, e eu falei, né, com o Everson, que pouquíssimas mídias chegaram a trazer esse tipo de informação, que vários desses cursos disponibilizam deslocamento, o ônibus, então a pessoa ganha o curso gratuito, e ainda assim o deslocamento, outros ainda disponibilizam alimentação durante o período. Então veja só, a pessoa não tem uma condição, ela recebe a condição de como ir, em algum desses cursos também recebe a alimentação, e como nós conversamos também, principalmente aqueles que são ligados a setores de indústrias, existe quase que uma predisposição para contratação imediata, após a finalização do curso. Então, por isso que é importante. O que funciona como nós agora, e por que eu acho que o IGEOF agora vai trabalhar muito junto, até a Sara Brasil quer ser parceiro nesse sentido, porque disponibilizar essa informação. Isso, já viu ano passado, mas ninguém sabia. Exatamente. E nós estamos aqui agora para ajudar também nesse sentido de disponibilizar essa informação sobre os cursos, sobre as vagas, locais, inscrição, toda essa questão para fazer com que a nossa cidade como um todo venha crescer. O prefeito César Souza Júnior é muito acessível, extremamente acessível, acho isso muito importante, além de ser jovem, é claro, e entender muito bem de tecnologia e tal, está sempre acessível na internet. Inclusive tem ele no Facebook, e um dia desses até critiquei ele, fiz uma crítica só a respeito do próprio caminhão do peixe. Certo. Porque o caminhão do peixe foi para o Ribeirão da Ilha, e eu estou sempre lidando lá com o pessoal do bairro, e não sabia do tal caminhão do peixe lá. A divulgação. Daí logo eu disse para ele, prefeito, no Facebook, prefeito, será que se cuidou realmente de informar a população que o caminhão estaria lá? Teve esse cuidado? Lá na Fernanda a gente anunciou no Facebook, no site, mas espera aí, prefeito, nem todos têm acesso a essas mídias. Sabe por onde que vem essa notícia para nós, secretário? Vem pelo Ministério Público. Eles nos enviam notas por e-mail para que a gente anuncie na rádio, mas não é algo efetivo, não é algo que abrange a população, não é algo que de fato todos os ouvintes, seja Sara Brasil ou das outras rádios, possam ficar informados dessa situação. Então creio que a gente pode trabalhar bastante nessa área também. Eu acho que esse é o desafio nosso no poder público, é levar ao cidadão a informação do que está acontecendo. Nesse Pronatec, Fernando, Pronatec é o Pronatec Social. Toda pessoa que quer entrar, ela tem que estar dentro do cadastro único. O que é o cadastro único? É o cadastro dos programas que beneficiam do governo federal. Então, Bolsa Família, Bolsa Escola e várias bolsas. Mas, então, todas as pessoas que são clientelas disso podem ir lá fazer um curso e ganhar vale transporte, ganhar vale almoço, vale alimentação e ter encaminhamento para o mercado de trabalho. Mas existe uma outra linha do Pronatec, que é o Pronatec Copa. Está vindo aí Copa do Mundo, Olimpíadas, pelo Ministério do Turismo, que são cursos de inglês, espanhol, cursos de recepção, enfim, vários cursos muito bons, esses cursos em que qualquer pessoa pode ir lá fazer inscrição, não precisa ser beneficiário, qualquer pessoa que queira se especializar
para agregar valor, para ter mais um emprego, porque essa questão da Copa do Mundo vai possibilitar isso, hotéis e tudo mais. As pessoas podem fazer a sua inscrição. Para me concluir a minha resposta, além dessa capacitação, nós reeditamos e reorganizamos o nosso conselho gestor. Então nós temos um conselho gestor organizado, que senta, que administra as políticas de licitação e de geração de renda da cidade. Nós assumimos toda a questão da maricultura na cidade, que é o selo de inspeção municipal, que é a grande bandeira. Fizemos um fórum semana passada para discutir isso, a implementação de um selo de inspeção para o produto de origem animal. Tá? A nossa ostra, nós produzimos 90% da ostra nacional. A nossa ostra é uma coqueluche nacional e mundial. As pessoas vêm do Brasil e do mundo para comer ostra aqui e acontece aqui. E lá no Ribeirão é 90% Sim. da produção. Verdade. E eu tenho um dado preocupante, sabe qual é? É que a nossa ostra em Florianópolis ela não é inspecionada. Nós temos toda a autorização para trabalhar com a ostra na água, lá no mar. Lá está tudo legal. Saiu da água, o manejo, o beneficiamento da ostra, nós não temos um selo de inspeção. E a culpa não é do maricultor. Nós temos 5 grandes empresas que têm que é o selo de inspeção federal. Eles fazem e mandam para São Paulo. Não vende uma ostra aqui, porque eles vendem a ostra lá 17 a dúzia, que lá é quase R$40 a dúzia. Então aqui que se vende 4,50, 50 a dúzia de ostra, a ostra comercializada na cidade não tem inspeção. A culpa não é do maricultor, porque o maricultor está dizendo assim, ó, nós queremos o serviço de inspeção, nós queremos esse selo de inspeção, só que é o poder público que tem que oferecer essa legislação. Ano passado, Everson, nós não tivemos a realização da Fena Ostra, né? Nós tivemos um outro evento que foi realizado, inclusive, lá onde eu moro, no Ribeirão da Ilha. Festival. Foi feito, inclusive, aquele festival justamente de ajudar os maricultores, porque eles haviam feito toda uma organização, produzido uma grande quantidade de moluscos lá, todos eles preparados já para venda e, infelizmente, não teve a Fena Ostra. Quer dizer, foi um estrago aquilo tremendo. Acho que conseguiu remediar uma coisa com o festival. Agora, a questão é a seguinte, a Fena Ostra deste ano, Everson, como é que deve ficar? A Fena Ostra vai acontecer. O ano passado não aconteceu por um descuido da administração da época, porque você não consegue fazer uma Fena Ostra, Fernando, só com recurso público. É o entendimento do prefeito. Esse pacto federativo que nós temos é um pacto federativo cruel. E é por isso que está se discutindo isso em Brasília. O que é? É um pacto federativo em que você, das arrecadações que você faz, que é feito no município, 70% vai lá para a União. Então a prefeitura fica com um quinhão muito pequeno. Então o problema está aqui e a prefeitura arrecada muito pouco. Então isso está se discutindo a nível de Congresso Nacional, de Senado e tudo mais. No entanto, não dá mais, com a prioridade que nós temos de creches, de educação, de saúde, para ficar tirando dinheiro público e investindo para grandes eventos na cidade. Gera emprego, gera turismo, gera. Só que existem prioridades na frente muito grandes, como educação e saúde, tá? Que são muito mais prioritárias. O entendimento foi o Val desse ano. O prefeito gastava quase 8 milhões com carnaval, sendo que uma creche é 1,5 milhão. Entendeu? E não foi dado nenhum recurso. A própria Fena Ostra, ela é totalmente viável, é uma grande festa, é uma festa que tem repercussão nacional. No entanto, ela não pode ser feita só, se gasta na base de 1 milhão, 1,5 milhão para uma Fena Ostra aí, de grande porte. Você não pode tirar isso do caixa, exatamente do caixa da prefeitura, que não tem. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer parceria, você tem que fazer captação lá no Ministério do Turismo, Ministério do Trabalho, lá no Ministério da Pesca, você tem que fazer captação em Brasília, captação no Estado e com a iniciativa privada. Então o organizador desse evento, ele tem que ser o aglutinador de tudo isso. Ele não pode simplesmente vir com a conta para a prefeitura. Então nós nos organizamos desde o começo, não vai ser exatamente o IGOF que vai organizar, existe uma coordenadoria de eventos, tá, formado pela Secretaria do Turismo e com o IGOF e com a Secretaria da Cultura, e nós estamos sentados... Que também gera oportunidade, né? Claro, estamos buscando alternativas para fazer uma Fena Ostra, e ela vai acontecer, pode ter certeza, eu garanto isso, e vai acontecer com o menor percentual possível de recurso público da cidade. Certo. Vai acontecer com recursos da iniciativa privada, vai acontecer com recursos federais, com recursos Como, estaduais. Na verdade, a maioria das feiras privadas acontece. E é isso que se faz, é isso mesmo. E ela precisa acontecer porque a Fena Ostra é o seguinte, o nosso produto é nacional. Vem gente do Brasil todo. A própria Fena Ostra, que foi cancelada ano passado e não foi muito divulgada a cancelação dela, o cancelamento dela, veio gente direto para a Cafa Festa. Chegou aqui e não tinha Fena Ostra. Então a Fena Ostra vai acontecer.
o nosso maricultor ele está sendo ouvido, até o próprio inspeção, o selo de inspeção que nós queremos lançar na Fena Ostra, esse de inspeção não é para prejudicar o maricultor, é para ajudar. O maricultor há 20 anos, na corda que ele usa para botar lá na lanterna, a boia que ele usa, há 20 anos ele pagava 80 centavos a boia e R$1 a corda, e vendia a dúzia de ostra a R$4,50. 20 anos depois, a corda está custando R$3 e a boia está custando R$4,50. E a dúzia de ostra continua R$4,50. Por quê? Porque ele não teve do poder público a possibilidade de se legalizar, da saída clandestinidade, até porque o custo de agregar valor. Aquele custo do selo nacional é muito alto para aqueles maricultores de pequeno porte, não é interessante. O selo nacional e o selo estadual, que é o CIE e o CIF, as exigências são muito grandes, é para quem vai comercializar muita coisa. E o maricultor, a maioria, comercializa aqui dentro. Certo. Então você tem que dar essa legislação para que ele se adeque aqui dentro de uma forma respeitosa. É terreno de União, patrimônio da União já falou para nós que quer ceder a área como interesse público e tudo mais. Então, a gente quer beneficiar. Mas tem mais coisa ainda que o GEOF está desenvolvendo. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Estamos hoje conversando com o Everson Mendes, que é superintendente do IGEOF, Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis. Para a gente encerrar aqui, pois o Eduardo tem mais alguma colocação, alguma pergunta. Florianópolis, Everson, sediando grandes eventos gospel. Recebemos o Vitória em Cristo, né, também um congresso da Igreja Palavra Viva no ano passado, que inclusive deve ocorrer este ano, novamente. E recentemente nós tivemos o Adore Mais, com a CA Eventos Gospel. Como é que o IGEOF vê esses eventos para a cidade? Isso é fantástico, porque além de serem eventos que trazem turismo, além de serem eventos, eu estou falando não numa visão de um pastor, não, eu falando na visão de um gestor público, além de serem eventos que trazem turismo, trazem uma galera do bem para a cidade, igual o evento Adore Mais, e eu parabenizo a CEA, porque foi fantástico. Você trouxe, você não precisou de uma estrutura, uma mega estrutura de segurança, lá ninguém bebeu, lá não houve drogas, lá não houve brigas, enfim, então a cidade incentiva, tanto é que o prefeito já determinou o IGEOF que seja protagonista e parceiro na questão da organização da Marcha para Jesus. Olha, que bom. E eu quero confirmar aqui, eu tive uma reunião semana passada, o Bispo Irênio também esteve presente, da Sara Nossa Terra, que tem sido um grande parceiro, pessoa fantástica, e nós sentamos e o prefeito determinou o apoio incondicional da prefeitura a nível de estrutura, toda a infraestrutura do evento, e também com a ajuda de um show nacional, porque nós queremos fazer uma grande festa, porque entendemos que além de tudo isso, nós, enquanto IGEOF, também entendemos que são eventos que abençoam essa cidade. Bom, essa cidade muito bom. Coisa mais importante, Fernando Martins, eu até inclusive coloquei no meu Facebook, logo depois que nós terminamos o Adore Mais, porque o Brasil foi parceira. Eu não sei se existe como criar um selo disso, superintendente, mas seria interessante, são eventos clean. Não morre ninguém, não mata ninguém, não bebe ninguém, não causa acidente de ninguém, não causa gravidez de ninguém. Não é um evento que, como acontece o carnaval, que o governo vai ter que sanear problemas gerados pelo carnaval, que é o quê? Um acidente, uma invalidez, uma morte, uma gravidez indesejada, enfim, vários eventos que o próprio governo, né, pela questão do turismo fomenta, mas no futuro eles geram efeitos colaterais. Os eventos, praticamente os eventos cristãos, são eventos que não têm efeito colateral. Eles terminam ali naquele dia, fica todo mundo bem, todo mundo vai para casa feliz, todo mundo vai para casa tranquilo, não existe nenhum tipo de problema. Então são eventos que, no final das contas, geram um grande benefício, porque não trazem malefício. E é importante que se diga que o Everson teve participação fundamental na realização desse Adore Mais Music Fest. A gente tem que, pelo menos aqui, criticar quem tem que ser criticado e dar honra para quem tem honra. E teve uma participação fundamental, inclusive em conversa com o Alisson, ele mesmo deixou claro, e no dia da transmissão, eu queria, inclusive, não tinha todas as informações, mas queria dar os louros aí para aqueles que realmente ajudaram para que esse evento fosse realizado. Foi um desafio a questão da liberação da passarela, e foi emblemático, porque foi o primeiro grande evento do ano na cidade. Foi um evento evangélico dentro da passarela, onde que os valores que estavam para ser cobrados seriam astronômicos, e eu tive uma conversa com o prefeito disse, não, nós vamos quase zerar os valores aí, porque nós precisamos incentivar isso. Até ao encontro do que o Eduardo estava falando,
sobre essa questão do perfil do evento. Eu estava com o secretário da Segurança semana passada e o secretário, numa reunião de colegiado, disse assim: eu quero avisar que nós vamos começar a Operação Balada Legal, que são aquelas blitz da Guarda Municipal junto com a PM, para depois das baladas, e fazendo teste de bafômetro e tudo mais, porque os acidentes estavam muito grandes e tudo mais. Daí eu disse assim: eu quero convidar o senhor a fazer o Balada Legal depois de um evento nosso. Gospel, exatamente. Se o senhor quiser, pode fazer a Balada Legal na frente de todos os cultos que os jovens se reúnem. É verdade. Porque o senhor vai ver como é saudável esse povo, esse pessoal, essa galera. É um pessoal do bem, saudável. Então, nós temos sido parceiros. Tá? No que a gente tem estado ao nosso alcance, nós temos feito, porque nós entendemos que isso gera turismo, gera recurso, mas acima de tudo gera bênção também para a nossa cidade. E agora sim, para encerrarmos então e fechar de vez a nossa entrevista aqui com o Everson Mendes, que é superintendente do IGEOF, nós faremos, Everson, um ping-pong. Opa! O Eduardo e eu diremos uma palavra, exatamente. Você vai ter que falar exatamente a primeira coisa que vem à sua mente. Combinado? Vamos lá. Vamos lá, então. Sem pensar muito aqui. Beleza, é isso mesmo. Tá preparado já. 4h07. Vivo, gente. Deus. Tudo. Família. Minha razão. Igreja. Meu alicerce. Vida. Uma oportunidade. Amigos. Fundamentais. Um sonho. Cumprir o propósito de Deus na minha vida. Política. Um instrumento de mudança. E por último, uma mensagem aos nossos ouvintes. Que Deus possa estar trabalhando no coração de todos. É importante a gente ouvir uma rádio que você possa ser abençoado. E o que as pessoas mais precisam é se aproximar de Deus, intimidade com Deus, conhecer ao Senhor. Então eu quero deixar essa mensagem. Busque isso, busque a intimidade, busque a vida com Deus, independente da placa de igreja, independente dos dogmas religiosos. Se aproxime de Deus. Eu ouvi esses dias, eu estava com o prefeito, num momento de greve, num momento de algumas manifestações da cidade, o prefeito me chamou e disse assim: nós precisamos tomar algumas atitudes e tal. E eu disse: prefeito, dentre todas as ações, vamos orar, porque existe poder nas nossas palavras e nós vamos abençoar essa cidade. E ele disse assim: vamos orar mesmo. Então, que você busque sempre a intimidade e a comunhão com Deus. Muito bem, e assim nós encerramos nossa entrevista com o superintendente do IGEOF, Everson Mendes. Everson, quero agradecer pela sua presença aqui. Quando quiser, os microfones aqui estarão abertos aí para você, para toda a sua equipe. Fernando, eu que quero agradecer, foi até uma surpresa para mim, assim. A gente participa de tantas entrevistas protocolares por aí, nas rádios e programas de televisão, e aqui assim foi tão gostoso, fez para minha alma, fez bem para meu espírito, eu estou feliz demais. Foi um prazer estar com você, Fernando, foi um prazer estar com você, Eduardo. Obrigado pela oportunidade, a cidade agradece, em nome do prefeito César Souza Júnior, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando, e nós estamos à disposição. O Instituto de Geração de Oportunidades fica lá na Rua Deodoro, em cima do Procon Municipal. Você pode, posso passar aqui o nosso telefone para quem esses cursos de repente se interessaram, 3251-6164 é o telefone de IGEOF. Nós temos uma fanpage também, fanpage do IGEOF. Você pode entrar lá, curtir, porque você vai ficar recebendo as nossas informações. Estamos à disposição. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Everson, em nome da Rádio Ceará Brasil, gostaria também de agradecer a sua presença, que esse veículo possa estar trabalhando em conjunto com todo o entendimento do IGEOF. Nós estamos aqui disponíveis para você. Fernando Martins. Valeu, é isso aí. 4h10, fazer um rápido intervalo, a gente volta já já. A sua música. Daqui a pouco. Ceará Brasil FM.